Hoje, como nós estamos vivendo a Semana Santa, eu trouxe para o grupo de oração algo que não é o que a gente faz habitualmente, os temas habituais, né? Então, como nós estamos vivendo a terça-feira, eu trouxe para que a gente pudesse meditar o encontro de Jesus com a Nossa Senhora. Quando eu morava em Oliveira, tinha a procissão do encontro, era terça-feira. Então, existiam alguns livros místicos, e um deles é o livro de Josefa, chama-se Apelo ao Amor. Josefa era uma freira, e que a função dela no mosteiro era só lavar e passar as roupas, simplesinha. E Jesus conversava com ela igual nós estamos conversando aqui agora. Ela andava de repente na frente de Jesus, ela achava que Jesus tinha sumido. Quando ela abria o quarto dela, ele estava sentadinho lá dentro. Eu ia morrer durinha. E ele falava com ela: senta aí, Josefa, escreve. E ele fala para ela sobre a Semana Santa. Então, eu fiz questão de montar um texto, porque as coisas que ele falou, eu tive medo de errar as palavras. E é tão preciosa as palavras dele, que eu acho que a gente precisa meditá-las, entender algumas coisas que ele colocou, para que a gente possa guardar. Esse capítulo dele no Calvário, a frase que ele começa é: a alma que ama verdadeiramente não calcula o que faz, não pesa o que sofre. Essa é a frase dele. A alma que ama verdadeiramente. Quando você ama de verdade, você vai calcular o que você está fazendo pelo outro que você ama? Nunca. Você não calcula o que você faz, e você nem pesa o que sofre. Você fala: gente, como é que você está dando conta disso? A mãe não percebe o quanto ela se deu pelo filho, ou por alguém que você ama, que você cuida o tempo inteiro. Você que já esteve diante de alguma situação dessa, você já calculou o que você fez? Ou já pesou? Nunca. Não pesa de jeito nenhum. Essa frase é dele. É maravilhosa, não é? Você vai a gente guardar. Eu fiquei tão encantada que eu falei: eu tenho que levar por escrito, porque a chance de eu errar é 100%, né? Então, a alma que ama verdadeiramente, foi o que ele fez por nós. Você acha que ele calculou o que ele fez? Que ele pesou o que ele sofreu? Não. Fez por nós. Então, Santo Agostinho fala assim: eu vacilava e tu me guiaste. Eu vagueava pelo largo caminho do mundo, é o que a gente vive fazendo, e tu não me abandonaste. Jesus não perde nenhum de nós, mesmo que a gente esteja aqui perdido no mundo, e tu não me abandonaste. Jesus caminha no Calvário carregando a cruz por nós, que vivemos vacilando. Qual é a nossa grande dificuldade com Deus? Permanecer. Um dia a gente crê que vai morrer tanto rezar, depois passa um tempo, já rezei demais. A gente não consegue permanecer. Então a gente vive de ondas, né? A nossa fé precisa ser madura. Ela não pode ser balançada se aqui tem um vento. E se ali me chamou que tem alguma coisa mais bonita, eu tenho que me manter. Então por isso que Santo Agostinho fala isso, né? Eu que vivia vacilando, mas ele nunca me abandonou. Então eu quero começar colocando aqui uma pergunta, antes da gente meditar o encontro, antes da gente colocar aqui a imagem do encontro de Nossa Senhora com Jesus. Eu quero colocar uma coisa para que a gente possa pensar a partir de agora. Nós estamos vivendo a Semana Santa desde domingo. Eu quero que vocês pensem nisso aqui que eu vou deixar para vocês. Cada passo dado durante essa semana é mais um passo que eu vou dar nessa unidade dos dois corações. Qual é esses corações? O meu e o de Jesus, ok? Então a partir de agora eu estou dando um passo. Cada passo que eu der, eu estou aumentando a minha união, eu e ele, ok? O meu coração, o nosso coração é carregado com os nossos pecados.
enquanto o coração de Jesus transborda de amor por cada um de nós. Gente, o dia que a gente entender esse amor, nós vamos ser insuportáveis. Já falei isso com vocês mais de uma vez. O coração dele, imagina, nós dois estamos caminhando junto. Eu com o coração carregado de pecado e ele transbordando de amor. Vamos subir com ele. Vamos percorrer com ele o caminho do Calvário, porque ele não disse não ao Pai em razão da nossa salvação. Ele não mediu esforço, ele não contou o que ele ia gastar, ele não pesou o que ele ia sofrer, ok? Ele não disse não. Mas aqui, e por ele, até onde cada um de nós está disposto a segui-lo com o nosso sim? O sim dele por nós foi incondicional. Até onde nós estamos dispostos a segui-lo? É para a gente pensar nisso, sabe? Porque a gente precisa subir com Jesus e permanecer. Por quê? Porque Jesus só tem um único desejo, gente. Isso é o que ele fala tanto para Josefa, do tanto que ele sofre com cada alma que ele perde. Porque ele fala, porque vocês foram feitos para mim, só eu sou a razão da felicidade de vocês. E ele fala, porque eu desejo, olha qual o único desejo de Jesus, permanecer em cada um de nós, incessantemente, aqui e na eternidade. Mas ele depende do nosso querer, ok? Então, nesse caminho do Calvário, antes de eu começar a falar de Maria com ele, eu quero comentar com vocês duas coisas. Jesus caiu quantas vezes no caminho do Calvário? 3. E aí eu achei uma coisa extraordinária, porque Jesus caiu a partir, quando ele caiu a primeira vez, ele fala com a Josefa, quando eu caí, eles arrumaram o sirineu lá para mim, porque na verdade não é que eles queriam me poupar, não, eles queriam que eu desse conta de chegar até na ponta do Calvário, até lá, porque eles queriam judiar mais de mim. Ele fala isso. Mas Jesus conta uma coisa que eu nunca tinha escutado, por isso que eu quis trazer para vocês. Ele fala assim, que ele caiu porque o povo apertava ele tanto que ele não conseguia andar, e ele estava extenuado de cansaço. Então ele falou, cada queda de Jesus ele obteve alguma coisa para nós. Alguém de vocês já ouviu isso? Eu nunca tinha escutado, mas quem falou foi ele, então por isso que eu trouxe. Ele fala assim, minha primeira queda obterá aos pecadores aferrados no pecado força para se converterem. Porque às vezes a gente acha que não vai dar conta de se libertar de um pecado. A primeira queda dele nos dá a graça para que a gente se liberte dos pecados mais difíceis da gente dar conta. Então nós temos essa graça prometida por ele. A segunda queda é a que nós vamos ver quando ele cai diante de Nossa Senhora, né? Que ela vai até ele. É a segunda queda. E ele fala que é assim, Simeão foi dado para poder carregar a cruz com ele. Mas Simeão, o sirineu, né? Simão Sirineu, quando estava achando que estava muito pesada a cruz, jogava o peso nele, da cruz inteira, por isso que ele caiu. Ele conta os detalhes. A segunda, olha que linda, a segunda queda de Jesus vai encorajar, ele fala, eu vou encorajar as almas fracas, cegas pela tristeza. Às vezes a gente está com a alma tão triste, igual eu encontrei uma pessoa hoje, numa tristeza com a morte da irmã. Às vezes tem uma tristeza roubando a sua alegria de ser filho de Deus. Jesus não quer que a gente seja cego pela tristeza. Às vezes tem uma dor no seu coração, às vezes tem uma perda de alguma coisa, de alguma situação, e ele fala, cego pela tristeza e inquietação. Às vezes nós estamos inquietos, aflitos para acontecer alguma coisa, e Jesus fala que a gente fica inquieto porque a gente não confia no amor dele, senão a gente ia ser tranquilo. Então ele fala que essas almas que estão fracas não conseguem se erguer. Então a minha segunda queda te põe de pé, olha que lindo, para que vocês possam andar com novo ardor no caminho da virtude, para que a gente possa andar de verdade, com alegria de que temos uma pertença, que a tristeza não pode nos colocar no chão,
porque ela não pode ter a última palavra na nossa vida. As dores vão acontecer, o sofrimento vai acontecer, mas ela não é o determinante da nossa vida. A gente passa por tudo isso por causa dele. Olha que lindo isso, eu achei isso uma beleza. A segunda queda vai nos dar coragem, porque apesar da dor, apesar do sofrimento, a gente caminha com novo ardor. O novo ardor é saber-se amado, e saber que nós temos ali um futuro. A morte é a última palavra, de jeito nenhum. A gente chora a morte, mas a gente anda. Eu falava com essa pessoa hoje lá na Santa Casa: anda e chora, mas tem que andar. Não podemos ficar parados, porque a nossa missão não encerrou, e vamos estar junto com Ele eternamente. Vai ser uma alegria louca. E a terceira queda, olha que bonitinho, como é que Jesus cuida de nós até no último minuto. Ele fala: a terceira vai ajudar as almas a se arrependerem na hora suprema da morte. Aqui a turma dura, acredita de jeito nenhum, não acredito. Vão rezar, fulano, acredito não, meu filho. Vou lá, não vou perder tempo não, até que a morte pega de jeito. Então ele fala: essa pessoa vai ter essa chance, ajuda as almas a se arrependerem na hora suprema da morte. Então, as 3 quedas de Jesus, nós temos 3 grandes graças, que eu nunca podia imaginar. Quando eu li isso, fiquei encantado. Chorei mais do que tudo quando fui escrever esse texto inteiro aqui. Depois vocês vão ver, porque a gente vai lendo um místico, lê outro, vai juntando as coisas, e é tanta coisa linda que ele fala, que a gente não podia perder a oportunidade de ensinar a vocês o que ele falou. Aí agora ele fala com a Josefa assim: Josefa, contempla-me. Ele fala assim, agora presta atenção, Josefa. Ô gente, é uma graça ele com essa Josefa. Ele fala com ela assim: Josefa, sabe o que me atrai em você? A sua miséria. Falei: se a Josefa que te via estava na miséria, imagina nós, meu filho, no pó. Então, ele fala com ela: contempla-me, Josefa, no caminho do Calvário, carregando a pesada cruz, corpo ferido, forças esgotadas, humilhado diante da multidão. Então, olha atrás de mim, quem está? O Simeão, né, o Cirineu, que me ajuda a carregá-la. E aí ele é lindo o que ele faz, e considera 2 coisas. Aí ele vai fazer a análise nossa a partir de Cirineu. Só pode ser quem? Jesus. Encanto. Ele fala: então, primeiramente, Josefa, aquele homem, embora de boa vontade, ele é um mercenário, pois se me acompanha e partilha o peso da minha cruz, é para ganhar a quantia combinada. Nem sabia que eles tinham combinado um dinheirinho. Eu não sabia, né? Então, quando ele se sente cansado, ele deixa pesar mais o fardo da cruz sobre meus ombros, e é por isso que eu caio mais 2 vezes no caminho. Eu achando que ele estava ajudando Jesus a carregar, ajudou a empurrar Jesus. E Jesus fala assim: em segundo lugar, esse homem foi requisitado para me ajudar a carregar uma parte da cruz, mas não toda a minha cruz. Aí ele fala assim: vem cá, vamos ver no sentido figurado o que isso significa. 2 circunstâncias. Primeiro, ele fala: assim acontece com muitas almas, que somos nós, que caminham depois de mim. 2 tipos de pessoas que ele vai nos agrupar aqui agora, hein? Presta atenção. Ele fala: há almas tão interesseiras, tão egoístas, isso aqui tudo é palavrinha dele, hein? Acrescentei numa linha, que estão dispostas a seguir-me, mais por si mesmas do que por mim. Quero mais as obras de Deus do que Deus. Eu quero aparecer, quero ficar famosa, quero ter like, quero falar: uau, que figura extraordinária. Extraordinário é ele, ok? Então as pessoas querem fazer as coisas mais por elas mesmas do que por mim. Olha como é que ele fala. Então não aceitam senão aquilo que não podem evitar. Quer dizer, eu tenho que fazer aquilo, então não posso evitar, eu tenho que aceitar. Ou que as obriga estritamente. Quer dizer, a pessoa só faz aquilo que ele é obrigado a fazer, não faz mais nada além disso. Essas almas ajudam-me a carregar uma pequenina parte da minha cruz, e de tal modo que adquirirão apenas os merecimentos indispensáveis à sua salvação. Mas na eternidade, olha o que ele fala: elas verão quão atrasadas elas ficaram no caminho. Compreender? Quão atrasadas
atrasadas, elas vão conseguir apenas o necessário para que elas se salvam. Lá, quando ela chegar diante de mim e falar: olha o tanto que você ficou atrasada. Por quê? Porque você pensou só em você, não pensou em mim. Ah, mas pelo contrário, ele fala: outras almas há, e numerosas, olha nós aqui. E ele fala: e numerosas, que movidas pelo desejo, movido pelo desejo da sua salvação, mas muito mais por amor a mim, muito mais porque me amam, aceitam sofrer qualquer coisa por amor a Ele. Então ele fala assim, que nós, né, a turma que consegue fazer isso, ele fala que a gente consegue submeter a vontade dele até onde a gente é capaz. E olha que bonitinho que ele fala isso, que a gente não tem nenhum outro interesse em receber nada, em ganhar nada, senão o próprio amor dele, apenas para a glória dele, é o único fim que a gente deseja. Então ele fala: essas almas não buscam salário e só procuram meu consolo, meu repouso e minha glória. Então ele fala que às vezes esse sofrimento chega sob a forma de uma doença. Essa cruz chega sob a forma de uma doença, ou sob um emprego contrário a tudo que você quer e a sua aptidão. Ou então ele fala: pode essa cruz tomar aparência de esquecimento ou de oposição da parte das pessoas que te rodeiam. Então ele fala: essas pessoas, quando eu dou tudo contrário a tudo que elas querem, elas conseguem se submeter à minha vontade até onde elas são capazes. Por elas não, por amor a mim. Ele reconhece isso. Isso é lindo. Então são pessoas que seguem e fazem tudo por causa do amor a Ele, pelo fato de reconhecer que Ele nos salvou. Muito bem. Eu queria colocar isso para vocês porque é para a gente poder pensar, né? Por que a gente segue Jesus? A gente segue Jesus por amor a nós mesmos ou por amor a Ele? Tudo que a gente faz, Jesus analisa. Nada que a gente faz, nada, vocês podem ter certeza disso, passa oculto a Ele. O dia que vocês lerem esses livros dos místicos, vocês vão ficar impressionados como é que Ele presta atenção em tudo. Tudo. Ele presta atenção em tudo. Tudo Ele vê, tudo Ele sabe. E tudo Ele vê, Ele reconhece o nosso esforço, a nossa dificuldade, Ele reconhece. Isso é lindo. Eu coloquei tudo isso porque agora é o momento da Semana Santa, é o momento da gente pensar, é o momento da gente se ver no nosso caminho e falar: como eu estou no meu caminho? E agora eu quero analisar com vocês o encontro de Nossa Senhora com Jesus, porque não foi um encontro fácil para ela. Para Nossa Senhora isso, e nem para Ele foi fácil. Então a gente vê esse encontro silencioso, né? Nossa Senhora diante de Jesus no caminho da cruz. As palavras não têm palavras registradas, não. Catarina Emmerich diz que escuta ele dizendo mãe e ela dizendo meu filho. Na verdade a gente não tem esse registro, mas tem um amor ali tão profundo, né, que o silêncio cala. Eu acho que é justamente por isso que essa cena nos atinge tanto, né? Porque todos nós já vivemos momentos na nossa vida que faltaram as palavras, mas não faltou amor e transbordou dor. Quantas vezes isso aconteceu, não é? E quando Catarina Emmerich fala sobre isso, ela conta que Nossa Senhora estava pálida, tremendo muito, os lábios arroxeados, escorando, e ela fala com João: não sei se eu fico, ou não sei se eu vou. E João fala: fica que ele vai passar, senão você vai se arrepender disso. E que os guardas não tocam nela, mas quando os guardas vê ela chorando tanto, perguntam: quem é ela? Que fala: é a mãe do Galileu. E um diz: se tivesse criado ele bem, ele não estava nas nossas mãos. E o outro pega os pregos, balança e diz para ela: olha o que vamos fazer com ele. Então é um momento tão difícil, né? Tão difícil, porque
Eu acho que nesse momento que ela vê o filho que ela gerou, o filho que ela cuidou quando ela lembra dele que caiu, e vendo ele ali que sofria, ela não estava ali por acaso, ela estava ali porque ela optou por estar ali. E nesse momento ela deve ter lembrado da profecia de Simeão, que falou assim: uma espada traspassará a tua alma. A espada não a derrubou, atravessou, mas Maria permaneceu de pé. Zacarias fala que ela permaneceu de pé porque ela já tinha as vestimentas da salvação. Não foi fácil ela permanecer de pé ali. Então, na verdade, o que acontece quando eles se olham? Jesus poderia ter encontrado revolta, desespero e a fuga dela. Mas o que Jesus encontra nela? A fidelidade. E Maria poderia ter encontrado um filho desistindo, um olhar perdido, mas ela encontra um filho que continua. Ele levanta, pega a cruz e segue. Esse encontro não tira a cruz, mas sustenta o caminho. Amar não é sempre resolver, amar é permanecer. A gente vive num mundo que quer solução rápida. Tira a dor, anestesia, por favor. Evita o sofrimento. Vamos fugir da cruz. Mas o que Maria nos ensina hoje, né? Ela não impede a cruz. Nossa Senhora não entende tudo o que está acontecendo. Ela não controla a situação, mas ela permanece fiel. Pode imaginar a força que isso exigiu dela de permanecer fiel. Porque muitas vezes é mais fácil a gente agir do que permanecer. É mais fácil falar do que ficar calado. Imagina quando ela recebe os insultos e ela fica calada. E quando é muito mais fácil fugir, igual ela tentou antes, do que ficar. E quantas vezes nós estamos no lugar de Maria quando eu tenho um filho que sofre, quando eu estou diante de alguém que sofre e eu tenho vontade de fugir da situação, eu tenho vontade de fazer alguma coisa, quando eu estou diante de um paciente que não melhora, quando eu estou diante de uma situação que foge do nosso controle e que a gente não é capaz de poder fazer algo, porque a gente se sente impotente. Acompanhava uma mãe semana passada, um menino de 9 anos, absolutamente rígido, que teve uma leucemia mieloide, sangrou a cabeça e estava em morte cerebral. Uma coisa tão brutal. E eu chorando junto com ela, na impotência, e dizendo a Jesus: seja feita a vossa vontade. Quando a gente sente dor, tem vontade de resolver, mas a gente não pode. Então vem a pergunta: o que a gente faz quando não tem o que fazer? Maria nos responde: esteja presente. É fácil. Ama em silêncio. Sustenta o outro com o seu coração. E eu digo para vocês, e com a oração muda tudo. Porque Deus não pode com alguém de joelho. Somente se é uma mãe, Deus não resiste a uma mãe. Então muitas vezes o maior ato de amor não é mudar a situação, é não abandonar, é não fugir, né? Então Jesus olha para Nossa Senhora e ela olha para Ele. Nesse olhar tem força, tem confiança e tem comunhão. Talvez Jesus tenha continuado o caminho porque encontrou ali um olhar que dizia: meu filho, eu estou contigo. E nisso eu lembrei de uma mãe lá no hospital, que quando a gente foi acompanhar o óbito do filho dela, menino de 10 anos, 6 anos mais ou menos, e ela falou com ele: eu disse para você que estaria até o fim, estou aqui. Lembrei muito dela quando eu vi isso, porque ela era uma mulher tão nova.
Então talvez hoje tenha alguém precisando disso de nós, não de respostas, mas da nossa presença, a presença como dela, que apesar de tudo crê, apesar de tudo permanece. Essas lágrimas de Nossa Senhora foi que gerou a devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. Foram essas lágrimas que Jesus falou que guardou por 20 séculos e entregou à irmã Amália em 1926 e falou com ela: tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, pelo tanto que ela chorou, eu sou obrigado, ele fala, amorosamente a conceder, porque foi por causa das lágrimas dela. É o que nós vamos rezar daqui a pouco. Então eu queria terminar antes da gente rezar o terço com uma oração, porque hoje é o dia só da gente pensar, né? Semana Santa é só para a gente pensar, chorar, desidratar, né? Então que a gente chora, é que a gente chora a nossa miséria. Senhor Jesus Cristo, no caminho do Calvário, quando o peso da cruz parecia insuportável, tu encontrastes o olhar de tua mãe, e naquele olhar sem palavras, tu encontraste força para continuar. Nossa Senhora, Mãe silenciosa e fiel, ensina-me a estar presente quando não posso mudar nada. Ensina-me a não fugir da dor, nem da minha, nem da do outro. Dá-me um coração que permanece, mesmo quando tudo em mim quer desistir. Senhor Jesus, quantas vezes eu quis resolver tudo, controlar tudo, evitar toda cruz. Mas hoje eu compreendo, nem sempre sou chamada a resolver, sou chamada a amar. Dá-me, Senhor, a fidelidade de Maria, a coragem do silêncio, a força da presença. Que eu saiba sustentar com o olhar, acolher sem palavras e amar até o fim. E quando eu estiver no meu caminho de cruz, cansada, ferida, sem forças, coloca diante de mim um olhar que me lembre: você não está sozinha. E faze de mim também, Senhor, que seja esse olhar para alguém. Amém. Agora nós vamos rezar o texto de Nossa Senhora das Lágrimas, que Jesus ditou esse terço para a irmã Amália. Como foi ele que montou as frases? É homem, o terço é absolutamente objetivo, que é homem. Então, quando Nossa Senhora vai entregar o terço para a irmã Amália, são 7 mistérios, porque são 7 dores, cada uma com 7 contas. E Nossa Senhora, quando entrega o terço para ela, fala com ela: a forma de rezar meu filho já te ensinou. É curtinho, é um terço que a gente deve gastar uns 7 minutos para rezar. Mas aproveitem esse momento, aproveita a Semana Santa, aproveita esse momento, nós vamos estar diante de Nossa Senhora e vamos pedir a intercessão dela, pedir a intercessão por causa das lágrimas. Vamos lembrar Jesus e pelas lágrimas da sua mãe, aquelas lágrimas que ela chorou lá no Calvário. Atenda a minha prece, olhe pelo meu milagre, pela minha dor, pelo sofrimento, pelo que a gente estiver precisando passar. Vamos pedir a Nossa Senhora, que Nossa Senhora nos ajudará. Tenho visto tantas coisas por esse terço. Quero divulgar nós vamos rezá-los sempre na última terça-feira nossa, do grupo de oração. Nós vamos encerrar com esse terço. E eu tenho certeza que quantas graças serão derramadas. Cada dia eu vou trazer uma coisa que Nossa Senhora falou, e um desses capítulos ela fala só sobre o Brasil, e ela fala que o Brasil é dela, pertence a ela, né? Então tem muita coisa para contar para vocês. O livro é imenso, não sei se alguém já leu. O livro é lindo, maravilhoso. As conversas de Nossa Senhora, as conversas de Nossa Senhora com ela, e as conversas de Jesus com a irmã Amália, que teve todas as chagas de Jesus, todas, inclusive de quando ele caiu e machucou o joelho. Ela tem todas e sangrava todos os dias demais, demais. Isso foi aqui em Campinas. Tem mais de um século, a gente não sabe, não é? Aqui uma santa nossa, né?
e convocá-lo pelo coração imaculado de Nossa Senhora. Foi assim que ela ensinou e é assim que Jesus tem pedido para que a gente sempre peça o Espírito Santo durante todo o nosso dia. Ele fala: chame várias vezes, antes das reuniões, antes das decisões, chame o Espírito Santo através do coração imaculado da minha mãe. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Obrigado, vamos sentar. Quem tiver com a Bíblia, vamos abrir em João, capítulo 13. João capítulo 13, versículo 14 e 15. Nesse capítulo, Jesus estava tendo a última conversa com os discípulos, né? Ele tinha lavou os pés, instituiu a Eucaristia, e ele disse assim no final: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Eu acho que nós crescemos escutando isso, né? A vida inteira a gente escuta essa palavra, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E nós passamos a vida, crescemos escutando: você é um filho amado, você é uma filha amada. Do mesmo jeito, da mesma forma como Deus Pai falou isso lá quando Jesus saía das águas do batismo: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Da mesma forma é dito para nós. Quantas vezes você já ouviu que é filho do Altíssimo? Inúmeras. Quantas vezes você já ouviu que Deus te ama? A gente fica até irritado, fala: já sei, né? Deus me ama de forma incondicional, eterno. Deus não vai nos amar, não tem nada que eu faça que Ele vai me amar menos, ou eu fazer alguma coisa extraordinária que Ele vai me amar mais. Sem ilusão, Deus nos ama. Fala: mas eu não sou merecedor, nem eu, ninguém é. Mas Ele não sabe ser outra coisa que não seja amar. Então, nós sabemos disso, talvez aqui, mas até a gente tomar posse dessa palavra e fazer isso vida nossa, pode ser que passe a vida e não façamos. Porque até eu entender que esse amor, eu ser um filho amado, eu ter uma pertença, quer dizer, eu não estou solta no mundo, eu tenho um pai. Mesmo que eu nunca tenha feito a experiência dele, eu tenho um pai que toma conta de mim, e um pai que me espera. Como Jesus fala para Gabriele: já passou pela sua cabeça que você ainda não nasceu? Ela falou: como? Não nasceu, Gabriele, você não veio para cá, não nasceu para mim. Então a nossa consciência sobre isso é muito ruim. Então nós ainda não entendemos que ser filho de Deus, ser amado por Ele, isso é o ar que eu respiro. Isso deveria ser a razão de me fazer eu ficar de pé. Então eu preciso escutar,
repetir isso até que isso entranhe e seja presença na minha carne. Porque nós sabemos disso, mas isso fica distante de nós. Estou falando alguma mentira? Isso não mexe na nossa vida. Isso não faz você vibrar de alegria. Isso não faz você não ter medo de absolutamente nada, porque você tem um pai. E falar, além do mais, ele me ama. Então existe dentro de nós várias coisas que nos impedem de assumir isso, de acreditar. De acreditar, falando, mas ele me ama? Ama. Incondicionalmente, sim. Eternamente, sim. Mas a gente vive na dúvida disso. Na verdade, a gente nem pensa nisso, né? Mas a gente deveria pensar. Fala, eu sou um filho, uma filha amada. Eu sou um sonho de amor de Deus. Essa é a raiz para a gente caminhar. Esse germe já está dentro de nós. Então é impressionante, porque a nossa vida espiritual não anda. Porque a gente não pensa nisso, porque isso tem consequências. Então, não, já falar que Deus me ama, mas o que significa isso para você? O que significa de verdade ter um amor que nada vai mudar em relação a Deus por você? Que você está gravado na palma da mão dele, que os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você já pararam para pensar o que é isso? Alguém que está com os olhos sobre você, que sabe tudo que está no seu coração, tudo que te preocupa, tudo que te inquieta, por que você está ansiosa e preocupada, ele sabe. E nós andamos à margem dele. Nós não conseguimos acreditar. Quando o demônio foi tentar Jesus, por 2 vezes ele falou, se és o Filho de Deus, essa tentação é para nós também. O mundo fala para você, mas se você é o Filho de Deus, você não tinha que estar passando essa dificuldade, não. Se és o Filho de Deus. Então, sempre tem alguém para colocar em você uma dúvida e falar, mas será que essa história é verdade? É verdade. Está escrito na palavra. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Deus pergunta, Deus Pai pergunta. Se ela esquecer, eu não me esquecerei de ti. Deus Pai fala, as colinas podem mudar, pode tremer, pode cair, mas meu amor por ti não muda. Isso é escandaloso. Isso é simplesmente escandaloso. Então a gente herdou dos nossos pais, Adão e Eva, que cometeram o pecado da desobediência. Não acreditava que Deus era tão bom, né? Que Deus os amava, igualzinho a gente. A gente já escutou as coisas da palavra de Deus inúmeras vezes. Por que isso não toma forma e vida em nós? Porque não cremos. Então, eles escutaram, eles desobedeceram, e a segunda coisa que eles fizeram, que foi dura, igualzinho a gente faz, o que eles fizeram? O que eles fizeram depois que eles traíram? Fizeram o que é errado? O que eles fizeram? Esconderam. E é assim que a gente faz com Deus. A gente deixa ele de lado, fala, esse negócio dele me amar é lorota. Não acredito nisso não. E eu me escondo. Tento me esconder de Deus como se fosse possível. Mas é ilusão do ser humano, né? A gente tenta esconder, fala que ele não está me vendo, que eu posso fazer, estou escondida. Os olhos dele te acompanham o dia inteiro. Não olhar para te julgar, porque te ama. E como ele nos ama, ele não pode nos perder. E ele fez um coração em nós, como diz Santo Agostinho, que fica inquieto enquanto tu ficar com ele. E é tão interessante isso, tantas coisas em nós, muito além da vontade, da nossa vontade, falando, mas eu quero acreditar, muito além da nossa vontade, muito além do nosso entendimento, que nos trava, que nos impede de acreditar e se lançar nisso. Falei, ele me ama. Vocês imaginam, Jesus viveu apoiado, todo o apoio de Jesus, da missão dele foi qual? Foi a certeza do amor do Pai, a certeza de ser amado. Se a gente tem essa certeza, nós fazemos um caminho que ninguém pode nos parar. Então eu sou filha, sou filho amado. Então se eu aprendo a escutar está relacionado, é a mesma raiz em latim de obedecer. Eu escuto, eu obedeço e eu faço, porque obediência está relacionado com prontidão. Se a gente não acha ruim quando chama os meninos e eles não vêm? Fulano está morto, fulano, porque a mãe chama 10 vezes, a mãe grita, porque a gente já ficou irritado, o menino parece, o que foi? Mas não está gritando, porque eu chamei 10 vezes.
Somos nós assim. Então o fato da gente não acreditar, a gente continua se escondendo, esquivando, fazendo da nossa vida, a gente tenta escapar da nossa vida espiritual, a gente não enfrenta, a gente não para e fala: o que muda para mim ser filha de Deus, ser filho de Deus? O que muda? Tudo. Muda tudo. A primeira coisa que nós vamos fazer na vida, nós vamos parar de buscar o amor onde ele não está. Quantos relacionamentos fracassados? Porque a gente mendiga, a gente perdeu a noção da dignidade que a gente carrega, a gente perdeu a noção daquilo que somos. Então a gente precisa, como a gente não sabe quem a gente começa a fazer qualquer coisa para que alguém nos ame ou nos aceite. Oi, está esquecendo quem você é? Você é filha do Altíssimo, amada como ninguém. Está mendigando o quê? Quer ficar, querido? Fica, não quer não? Um abraço, vai em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas se você tem a consciência daquilo que você é, e nós perdemos pelo fato de não acreditar nesse amor, não acreditar que de fato Ele cuida de cada coisa da minha vida, de não entender que meu próximo segundo já está tecido por Ele, e já está protegido e guardado por Ele. Como eu não acredito nisso, eu não dou conta de viver aquilo que Ele me pede. Por quê? Por que eu não consigo viver o que Ele falou? Por que eu não consigo amar o irmão? Porque eu não me amo, porque eu não acredito que eu sou amada, porque eu só dou o que eu tenho. Prestem atenção, naquele desenho, meu malvado favorito, quando o Gru apaixona, ele dança na rua, ele ajuda os velhinhos, ele ajuda a atravessar a rua, ele dá flor. Quando no mesmo caminho ele volta, aconteceu alguma coisa que não deu certo, ele chuta todo mundo, bate, pega o menino com o balão, fura o balão do menino, só faz maldade. É que o coração dele está cheio disso. Mas como a gente não se sente amado, Jesus fala: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se eu não me sinto amada por Deus, então qual que é a experiência mais difícil que nós temos que pedir a Jesus a graça de conseguir? O que vocês acham? Qual que é a experiência mais difícil que vocês têm que experimentar na vida, gente? Vocês não podem morrer sem experimentar isso. Qual que é? Qual? Ser amado. Deixar ser amado. Permitir que alguém te ame, esse alguém é Deus. Fala: eu quero permitir, me sentir amada. O mundo vai ficar cor-de-rosa. Eu sou a filha única, o filho único amado de Deus. Isso tem que estar no coração de vocês, porque Deus não nos ama fracionado, Ele não dá um pedacinho para cada um, não. Ele ama inteiro. Todo o amor que Ele tem é seu, é dele, tudo é seu. Ele cuida de você como se fosse a única filha dele do mundo, como se fosse o único filho. Isso é uma coisa escandalosa, mas é assim o amor dele. É único, eterno, inegociável. Ele te ama, não tem ninguém, nada que te arranque da mão dele, nada. Não tem uma situação que te separe dele, nada te separará desse amor. E isso é uma coisa para poder encher o nosso coração, da gente sair daqui levitando. Então qual que é a experiência mais difícil da nossa vida? Ser amado. Porque o que implica alguém amar? A gente acha que se ele me ama, então ele vai controlar a minha vida? É o medo que a gente tem. Porque quando eu que falo que amo, eu que mando, né? Eu acho que eu que mando. Ilusão. É espetacular saber que tem alguém que te ama, e que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, que vai cuidar da minha vida como cuida da única coisa que Ele tem preciosa, e que a única coisa que Deus quer na sua vida é que você seja o quê? O quê? Pouca gente respondeu, pouca gente está convencida disso. Deus nos ama e nos quer ver feliz. Por que a gente está infeliz? Porque estamos escondendo dele, tomando opção errada, não viemos aqui, Cada coisa que a gente vai fazer, a gente vem aqui pedir opinião. Vem nada. A gente faz um tanto de coisa e depois fala assim: ô fulano, reza para dar certo. Que reza para dar certo? Primeiro joelha, primeiro se prostra, é seu pai. Vai lá e fala: eu estou querendo fazer isso, você está de acordo? Pergunta. Por que eu posso perguntar? Porque ele me ama.
Então é preciso, filho, mas Deus me ama na minha lama, na minha impureza, no meu pecado, no meu nada? Ama. Deus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Compreendem? E quando a gente permitir estar com Ele, Ele vai nos transformando. Então como é que eu posso amar o outro, olhar para o outro com olhar de amor, se eu não me sinto amada, se eu não me sinto cuidada, se eu não sinto que eu sou merecedora de um amor? Eu só vou conseguir amar o outro, respeitar o outro, aceitar o outro, se eu já fiz isso comigo. Compreendem? Para chegar a Deus, passa por mim. Eu preciso me amar, me aceitar, falar, eu sou a filha linda e amada do meu Pai. Enquanto eu não entender isso, enquanto eu não me permitir ser amada, enquanto eu não soltar as amarras, enquanto eu não solta a amarra, solta a sua vida na mão dele, para de querer controlar tudo e fala, eu tenho alguém que me criou para viver o amor. Eu vim do amor, ando no amor e volto para o amor. Por que está dando errado? Porque eu estou fazendo alguma coisa errada, porque não é a parte dele, é a nossa. Como é difícil para nós entender isso, tomar posse disso e falar, me ajuda, que nós somos tão frágeis e tão amados. Sabe o barro do oleiro? Como ele falou lá com Jeremias, vai lá no oleiro, deixa ele pegar o barro, e ele ia fazendo o vaso, achava que não estava bom, quebrava, começava de novo, e começava de novo, deixa ele fazer de você o barro, ele pega esse barro e fala, vai transformando de acordo com como o senhor acha que vai ficar melhor, faça, refaça, recria, e a vida inteira vai me lembrando de quem que eu sou, filha de quem, relembra para mim, Senhor, a minha dignidade. Porque às vezes eu vou me misturando no mundo e vou esquecendo aquilo que sou. Quando a gente compreender isso e começar a viver desse amor e saber que esse amor é o nosso sustento, eu vou dar conta de amar o outro, eu vou dar conta de cuidar do outro, eu vou dar conta de olhar para o outro e falar, ela está com sede, ela está com fome. Eu vou conseguir perceber a necessidade do outro sem que o outro possa falar, porque eu vou entender que a gente é irmão, somos da mesma carne, nós temos as mesmas necessidades. Eu vou conseguir ver a dor do outro sem que ele precise falar. Eu vou cuidar do outro. Mas enquanto eu não conseguir ver isso em mim, então, quando é que eu consigo enfrentar a morte? Como profissional de saúde. Eu falo isso com os profissionais. O dia que você conseguir ver a sua morte. Quando você conseguir entender que você é finito, que você acaba também. Então vai ser uma forma nova de cuidar do outro que vai. E dos parentes, da família do outro, porque um dia é o seu. E para me dar aula para os residentes, eu dava um impacto neles, eu punha eles para deitar no caixão. Eu falava, deita, vê que tira tudo. Toma um impacto na vida, que nós somos finitos e vamos acabar. Nada vai ser levado, nada. Mas se você compreende que nada vai ser levado, mas eu vou levar o amor que eu vivi, e a certeza que tem alguém que me espera porque me ama, é completamente diferente. Então, aí Jesus fala, nisto o mundo vai reconhecer vocês serão reconhecidos que são meus discípulos pelo amor que vocês têm uns com os outros. Mas se o coleguinha sai, a gente fala mal, julga, condena, tenta derrubar, tenta tirar o cargo do outro, rouba do outro, então que bando que é esse, gente? Você é cristão? Não, é outro. Não pode comungar desse amor, não tem jeito. Então quando Jesus fala isso, na verdade ele nos exorta. É preciso que vocês acreditem nesse amor. Ele fez tudo, ele provou ali na cruz. Ele foi ao extremo do amor. Ele não tem mais o que ele fazer para poder nos provar que nos ama. Mas como é que eu vou conseguir me amar, me aceitar? E como é que eu vou conseguir depois disso amar o outro? De onde eu tenho que beber? É tão lindo isso que a gente lembra da história de Jesus com a samaritana. Quando Jesus está lá na conversa com a samaritana, Jesus fala com ela assim, vai lá buscar seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Jesus falou, é verdade, já teve 5 que não foram seu, e esse também não é seu, mas é dele que você bebe da fonte, é dele que você está tentando ser amada, é dele que você está buscando alguma coisa. Então por isso Jesus fala com ela, dá-me de beber. É escandaloso, nosso Jesus é escandaloso, é uma coisa extraordinária. Na verdade ele tem fome e sede de nós.
da nossa alma, para transformar a nossa vida. Falar: minha filha, meu filho, eu tenho algo tão extraordinário para você que você não tem noção. Eu posso saciar essa sede sua de ser amada. Eu posso. E aí você nunca vai cobrar do finito que está do seu lado o infinito que ele não tem para te dar. Por isso que as relações quebram. Você está me frustrando. Mas não faça muita expectativa não. Ama com o que dá conta, entendeu? Porque quem pode amar tudo é só Ele. Só Ele dá o tudo, só Ele. O outro, eu também não sou perfeita. O outro eu dou aquilo que tenho, não aquilo que o outro sonha em receber. É por isso que é muito assunto, né? Muita conversa nisso aqui. Mas então, a samaritana estava bebendo lá do relacionamento que ela achava que estava mais ou menos. E nós? De qual fonte você está bebendo para saber ser amada? E de qual fonte você tem que ir? Qual que é a fonte de amor que nós temos ao alcance da mão? Qual é? Qual? A Eucaristia. Se a gente não, quanto mais a gente comungar, quanto mais eu encontrar com Deus vivo, somente Ele pode me transformar, só Ele pode trabalhar no meu coração, tirando os entraves, tirando os obstáculos que me impedem de me sentir amada, amado, completamente amado por Ele. Só a Eucaristia pode preparar o meu coração, me encher de amor tamanho que eu possa amar o meu irmão. Era isso que Madre Teresa falava. E não tem jeito de eu ir para a rua acudir os pobres. Ela fala: se eu não ficar um tempo em adoração, sem Deus somos pobres demais para cuidar dos pobres. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho no meu coração. Como é que eu vou conseguir olhar para você e falar: minha irmã, eu tenho que cuidar dela? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir? Quando a gente entende isso, os mandamentos ficam muito claros. Se é meu irmão, não vou roubar, não vou matar, não vou caluniar. É simples, ué. Eu tenho que amar a Deus, amar o irmão, ponto. Mas por que não fazemos isso? Nós temos que parar e pensar. Porque a gente não é capaz de se sentir amado. Hoje esse é o desafio que eu estou trazendo para vocês, né? Que nós vamos pedir a Deus essa graça. Me permita essa graça, Senhor, me sentir amada. Nós temos que fazer essa experiência. E isso vai transformar a vida de vocês. É a certeza de que eu sou amada, eu sou cuidada. Deus me vê o dia inteiro. Ele cuida de mim. Ele cuida. Comece a prestar atenção na presença dEle. Comece a prestar atenção em tantas atitudes de amor que Ele tem com você o dia inteiro, para te lembrar: oi, estou aqui. Oi, você estava preocupado com isso? Eu já resolvi para você. Experimenta, é verdade, estou falando mentira? Estou não. É só experimentar, porque Deus se permite ser tocado, está perto de nós. Então quanto mais a gente for até Ele, beber dessa fonte e falar: cura as minhas feridas, cura meu medo de ser traída de novo, porque eu já fui traída, cura o medo de não ser amada, de ser rejeitada, cura, Senhor, quantas coisas em mim que precisam ser curadas, para que eu possa conseguir me sentir amada para amar, porque eu tenho que levar para o meu irmão o seu amor que cura ele. Se eu não me sentir amada, eu não consigo fazer isso com o irmão. Se eu não tenho isso, como é que eu faço? Nada. É preciso compreender, por isso que a gente se desnuda diante dele e fala: essa ferida, essa dor, mas essa dor. Por que eu não acredito? Porque o amor que a gente acha que é o amor de Deus é o amor do mundo, né? E o amor do mundo é baseado no se você tiver, se você for bonito, se. Deus nos ama apesar. Ele nos ama com os pecados, Ele ama com o pacote inteiro. Com o outro tem sempre que parecer linda, bacana, poderosa, arrumada, né? Se você parecer caída, machucada, fala: ó, tchau, depois. Você experimenta encontrar com alguém, pergunta assim: tá aí, tudo bem? Você fala: não, tá não. A pessoa fala: então Deus te ajude que eu estou com pressa, né? Assim. Estou falando mentira? Tô não. A gente passa longe do outro que tem problema, porque eu só quero gente alegre, feliz, que está gargalhada, que tem muito dinheiro, que passeia muito. O outro que vai me... não, ó, estou voando. É igual quando você perde alguém, as pessoas mudam de passeio para não te encontrar, porque a boca só fala que o coração está cheio. Compreendem? Então quando eu escuto essa palavra aqui, Jesus fala que sois meus discípulos se tiverdes amor pelos outros.
Então a missão hoje, o pedido de Jesus hoje é um pedido para pensar na nossa vida espiritual. Eu tenho falado com vocês que caminhada espiritual não é mágica, é investimento. Eu preciso pegar essa palavra e meditá-la. Como eu meditei, eu preciso que vocês meditem e falem com Ele: Senhor, me ajuda, tira todos os entraves da minha vida que me impedem de sentir amado. Ajuda a entender que essa frase é real, é para mim que o Senhor falou isso. Você é minha filha ou meu filho amado. Me ajuda a perceber isso, a sentir isso, e a viver desta fonte de amor que nunca vai secar. Eu vivo desse amor. Então quem me sustenta é Ele. Por quê? Porque Ele me ama. Por que você fica de pé? Porque Ele me ama. É assim nós caminhamos. Por causa do amor dEle é que você fica de pé. Por causa do amor dEle, o dia que vocês sentirem isso, vocês vão dormir no colo de quem? Você vai tomar algum remédio para dormir? Vai tomar algum remédio ansiolítico? Antidepressivo? Não, porque Ele é a nossa cura. Ai, que delícia! Ele é uma coisa extraordinária. Porque Ele fala assim: se você tiver tenso, você está preocupada com o quê, querida? Fala com a sua besta mesmo. Preocupada com o quê mesmo? Ocupar antes. Mas se eu me entrego e falo: o Senhor toma conta para mim, vou colocar lá no seu Sagrado Coração. Tudo que põe no seu Sagrado Coração não se perde. Viver daquela confiança incondicional, absoluta, e viver como uma criança que canta e dança, porque é amado. Por que você é tão feliz ficando andando, pulando desse jeito? Menino, pessoa amada. É mesmo, por quê? Porque Deus nunca vai me trair, nunca vai te decepcionar, nunca, nunca. Pode escrever isso que eu estou falando para vocês. Nunca, aliás, ao contrário, Ele vai te surpreender. Fala: Gima, como é que o senhor sabia disso? Sabia, porque seu pai te criou. Como é que o senhor mandou isso para mim, assim, nos detalhes? Porque Ele estava perto e Ele escutou. O dia que a gente acreditar nisso que eu estou falando, nós vamos ser insuportáveis. Presta atenção. O dia que você descobrir que você é o filho preferido, amado dEle, ninguém vai dar conta de você. Mas enquanto a gente não acredita nisso, a gente fica igual o filho pródigo, comendo lavagem e achando que está tudo certo. Falar: o quê? Está doida, menina? Meu pai tem um banquete. Por que eu vou ficar aqui nessa comidinha vagabunda? Ó, meu pai tem um banquete. Jesus revelou isso para nós. Então hoje nós vamos pedir a Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, né? Aquela que acreditou, né? Porque ela acreditou, tudo se realizou nela. Porque nós não acreditamos, nada acontece conosco. Acredite, e lembre de uma coisa que eu vou dizer para você: o seu joelho irá te levar aonde seu pé nunca ousou sonhar ir. Lembra disso? Tudo que você quiser muito na vida, ajoelha e fala com o único que te ama, o único que quer só o seu bem, o único que cuida de você, o único que fala. Você pode falar com Ele: nossa, eu vou ficar insuportável, eu vim falando isso com Ele. Se ninguém acredita que é filho de Deus, amado, pois eu acredito sozinha, tenho certeza, não tem nem dúvida na história. Que Nossa Senhora, né, que é a nossa mãe, essa doçura, que nessa noite ela olhe para nós com olhar de misericórdia, vê o nosso sofrimento, a nossa angústia, as nossas tristezas, as nossas preocupações, tanta ansiedade nos consumindo, porque não acreditamos que somos os filhos amados. Então que Nossa Senhora tenha, ela que é uma mãe de compaixão, né? A mãe que é consoladora, a mãe que é intercessora, que agora que ela está diante do filho dela, que ela cutuque Jesus e aponte um por um e fala: agora, nos conceda a graça de não só saber que somos amados, mas sentir esse amor incondicional, para que, sabendo desse amor, a gente seja capaz de revelar o amor de Deus no mundo. Como? Amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, porque a coisa de Deus tem que ser real. As pessoas têm que olhar e falar como Ele se ama, e que ela, que viveu isso, que cuidou de tantos, que continue cuidando de nós, que eu sei que ela luta pela nossa salvação, que ela conceda para nós essa graça essa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo,
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar? Qual é o fundamento, a razão da nossa fé? Qual é, gente? Mas o que de Jesus? Não. A ressurreição. Esse aqui é o futuro padre. Vocês estão sabendo que esse menino vai entrar no seminário agora. Coroinha vai ser padre, vai entrar no seminário. Então ele está bem embasado. O alicerce da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Se não tivesse a ressurreição, podia ir embora. Fazendo o que aqui? Você morreu, como qualquer um. Mas se ele não tivesse ressuscitado, está escrito na carta de Paulo que seria vã a nossa fé. Quer dizer, estávamos perdendo tempo. Então, se alguém perguntar qual é a base da sua fé, a ressurreição de Jesus. Isso é que nos dá esperança. A ressurreição de Jesus é uma das maiores manifestações de amor. Isso é um mistério de amor. Isso é algo extraordinário. E a ressurreição de Jesus abre para a humanidade uma nova perspectiva. Porque quando ele ressuscita, não é como voltar, como Lázaro voltou, como aquela criança que ele ressuscitou, como o viúvo da filha da viúva de Naim. Não é assim. A partir de agora, o corpo de Jesus não está submetido à caducidade do tempo. Ele está imerso na eternidade de Deus. E essa é a proposta para nós. É uma vida que não terá fim. Nós não temos dimensão do que significa isso. Mas como é que a Páscoa, a ressurreição de Jesus, que nos convida a renovar, fazer uma experiência de ressurreição diária, ela pode fazer na nossa vida uma manifestação interna e externa da ressurreição. Como é que nós podemos com a nossa vida viver uma vida pascal? Todo mundo fala com você assim, Feliz Páscoa, quer dizer o quê? Feliz Páscoa, e daí? Você saiu, você passou, fez quaresma, fez sua penitência, fez seu jejum, e aí, hoje é segunda-feira, terça-feira, e aí? O que mudou na sua vida, na sua caminhada cristã até agora, depois da Páscoa? De concreto. Compreende? Então, São Paulo fala assim, vocês estavam nas trevas, no escuro, no pecado. Jesus colocou vocês como filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Então agora vocês saíram da escuridão para a luz. Então vocês têm que andar como filhos da luz. Então qual que tem que ser a marca do cristão? Então, gente, nós temos um capítulo da carta de São Paulo, carta de São Paulo aos Colossenses. Também vocês vão encontrar isso em Efésios, né? Que é esse que eu acabei de falar agora para vocês. Tem Efésios capítulo 5, versículo 8, né? E o fruto consiste em bondade, justiça e verdade. Imagina, nós temos que passar pelo mundo fazendo bem. Da hora que você levanta, a hora que você dorme, a única coisa que você tem que fazer é estamos fazendo? Então, tem um manual para nós, para viver, que é a carta de São Paulo aos Colossenses. Vocês podem guardar isso. Quando Paulo nos exorta assim, depois que vocês ressuscitaram com Cristo, nós sofremos com Ele a sexta-feira da paixão, vivemos o silêncio do sábado santo, e vivemos a ressurreição. Ele fala, procurai as coisas do alto e não da terra. Mas Filó, mas São Paulo quer que eu fique alienado do mundo? Nós estamos inseridos no mundo, como é que eu vou ficar preocupado só com as coisas do céu? Mas é porque nós estamos aqui, mas não pertencemos aqui.
E nós temos que viver tudo aqui, tudo que a gente é chamado no trabalho, na vida profissional, na afetiva, no mundo, nas relações com o mundo, trabalhando o maior mal do mundo, que é o egoísmo. Nós temos que tirar isso do mundo, essa guerra por nada, trabalhar em nós esse desespero por ter bens materiais. Parece que quando tem fim, para quê mesmo? Todas as perguntas isso para vocês assim, tudo que você for adquirir, você pergunta, isso para a hora da morte serve para? Estou falando sério. Deus Pai faz essa queixa nossa para Catarina de Siena. Se alguém quiser ler isso que eu estou falando, está no livro Diálogo. Ele fala: Catarina, meus filhos sofrem tanto, Catarina, porque não conseguem os bens materiais, mas eu não vejo um filho meu sofrer, porque não consegue bens espirituais, e quando chega aqui diante de mim, nem um passo a mais. Compreendeu que nós temos um tempo? Nós temos um tempo ainda. Então eu preciso estar atento, porque eu estou aqui no mundo trabalhando, mas a minha conduta, os meus atos têm que refletir a luz que habita em mim. Eu sou filha de alguém de luz, de filho de Deus. Então todos os meus atos não podem ser como aqueles que não creem. Que desafio, né? Não é? Isso é que é viver a Páscoa. Então São Paulo fala assim, ó, vocês vão lá no capítulo 3, pode gravar isso, porque isso é para nós poder checar todo dia. Isso não é brinquedo não. Esse é o manual nosso para ver o tanto que a gente já caminhou. Então ele fala assim, a partir do versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimento de compaixão, sofro com o outro, de verdade, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-os mutuamente, como também o Senhor vos perdoou. Enquanto isso não tiver marcado em nós, não for as nossas atitudes, o que nós estamos vivendo de Páscoa? Nós estamos exatamente o homem velho que foi crucificado por Jesus, que se a gente ressuscitou com ele, nós somos homens novos. Aquilo que foi feito em nós no batismo, nós ganhamos uma nova vestimenta. Para a gente poder viver o batismo como filho de Deus, nós temos que ter isso tudo em nós. Não é brincadeira. A vida espiritual não é uma brincadeira. Eu falo isso com vocês todos os dias. É um investimento. Assim como você investe a sua vida profissional, no seu corpo, em tudo que você faz, tem que investir na vida espiritual, porque é a única coisa que é real na minha vida. Porque só tem um encontro certo na minha vida, que é com... A gente não pensa nisso. A gente não pensa que eu vou me encontrar com ele, eu vou estar diante dele. Eu vou olhar nos olhinhos dele e ele no meu. E falar: e aí, Filó, como é que foi lá? Sabendo de tudo, que já sabe até as vírgulas. Fala: não, Jesus, foi mais ou menos. Não, eu sabia tudo. Compreendem? Isso aqui nós temos que ler. Isso, mais do que ler, nós temos que nos olhar. Falar: Senhor, eu tenho que trabalhar em mim a consciência do meu pecado. Que ele fala lá no capítulo 3, no versículo 5, ele fala: vocês têm que sair de toda impureza, de toda paixão, de todos os desejos maus, da fornicação, tem que sair de tudo isso, da idolatria. Fala: tem que sair. Então nós temos que ser capazes de nos avaliar. Viver a Páscoa, gente, não é comer chocolate não. Viver a Páscoa é ter coragem de se olhar. Falar: como é que eu estou na minha caminhada espiritual? Se ele me chamar hoje, eu apresento o que a ele? Fala: vou ter que pedir um tempinho a mais. A situação não está boa. Não tinha escutado essa carta de São Paulo aos Colossenses, Filó. Não tinha escutado. Claro que já. É porque precisamos de tomar uma atitude. Senão nós ficamos como qualquer pagão. Aí pode viajar a Semana Santa inteira, faz diferença. Mas é um momento de introspecção. É um momento de eu avaliar a minha vida e falar: como é que está a minha vida? Porque se eu permaneço no pecado, eu permaneço escravo. E ele fez de tudo para me libertar. Jesus fala: só aquele que é filho é livre. Compreendem? Isso é para ser levado a sério. Que é para levar com... isso passa a ser leve quando eu faço disso uma opção.
Porque Deus não nos fez escravo, Ele nos fez livre. Então Ele fala, tudo é se você permitir que a ressurreição trabalhe em você, se você permitir, isso aqui é um trabalho de conversão diária, mas ele tem que ser levado a sério. Eu não posso fingir que eu sou cristã, eu tenho que ser cristã. Eu não posso brincar, eu celebro a Páscoa e permaneço com os meus pecados todos os anos. É preciso se ver e falar, não, eu preciso mudar de atitude. Eu quero de verdade viver uma vida nova. Eu de verdade eu quero ser um novo ser. Mas quem vai tomar atitude? Você. Jesus vai te obrigar? Nunca. Lembra de uma coisa, Deus pode fazer filho às pedras. Ele não precisa, ele está escrito na palavra, eu não preciso de filhos que pecam. Eu não preciso. Então nós temos que prestar atenção nisso. De verdade, o que você quer na vida? Fala, eu quero ir para o céu, hein? Então eu tenho um trabalho a fazer. Porque o caminho é... Jesus falou isso. Ele fala uma palavrinha tão bonitinha que ele fala assim, pode conferir. Ele fala, esforçai-vos. Esforçai-vos, porque ele sabe que não é simples, para vocês entrarem no caminho estreito, porque o caminho do mundo é largo. Esforçai-vos. Você está pondo a mão na cabeça pensando, o que vai ser de mim, não é? Mas você pensa bem, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que querer, não é? A gente tem que se posicionar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero sair dessa vida que eu estou levando e viver uma vida nova. Vocês acham que a gente consegue algum progresso espiritual sozinho? Ótimo, não consegue. Por mais que você se esforce, você não consegue nada, mas nada é nada. Então, nossa caminhada espiritual depende de que depende? Da graça de Deus. Então, Deus nos deu a liberdade. Eu falo com ele, Jesus, eu quero, o Senhor me ajuda, Ele te concede a graça. Aí você dá um passo. Tem que firmar no passo. Porque aí vem um vento, você fala, acho que é melhor, vou dar uma voltinha, vou voltar ali. Eu estou falando mentira, gente? Não. A nossa vida espiritual é assim, o vento toca mais forte, a gente vai para o lado que toca. Eu lembro de mim criança em Oliveira, quando saiu o assunto assim, nossa, chegou uma cartomante ótima na cidade. Fazia fila na casa da cartomante. Isso é que é turma de fé, né? Isso está certo ou errado? Claro que está errado. Se eu ainda frequento isso, se eu leio horóscopo, se eu vou no tarô, qualquer outra coisa, está certo ou errado? Errado, gente. Nós temos que tomar atitude de verdade daquele que crê num Deus que é vivo. Nós temos que ter atitude de ressuscitado. Não podemos ter passado por uma Páscoa e continuar morto fazendo as mesmas coisas. Se eu estou passando pela Páscoa e Jesus fala, vocês continuam me traindo como Judas, vocês acabam de comungar, sai ali e fala mal do outro, está me traindo ou não? Puxa vida, você acaba de me comungar e você aceita o suborno, está certo? Traiu Jesus. Você acabou de comungar e você tem uma vida, você se promove de uma forma ilícita, está certo? Gente, Deus não é brinquedo. O trabalho em nós, a obra que Deus tem que fazer em nós, não é uma brincadeira, mas depende do meu querer. Então, o primeiro eu quero, e eu peço a graça. Como é que nós vamos conseguir trabalhar isso na gente? Olha que essa carta dos Colossenses é de tirar o sono. Como é que eu vou trabalhar? Tirar o egoísmo, tirar o ciúme, tirar a inveja. Se eu ainda não consigo controlar a minha língua, como diz São Tiago, se você não controla a sua língua, você não controla o seu corpo. Para não falar mal de ninguém, morde a língua, sangra, mas guarda. Fácil? Demais, né? Como é que a gente faz isso? Ainda mais mulher. Mulher morde a língua e não elogia a outra. Já falei isso com vocês? Eu falei. Porque uma mulher para elogiar a outra tem que ser dona dela. Não é fácil. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Tem caminho para isso? Claro que tem, mas senão não teria jeito. Então, quando Jesus instituiu a Eucaristia, Jesus, Ele tem uma obra a ser feita. Ele decidiu permanecer para nos amar, para nos conhecer, para poder viver a nossa vida e nos transformar. Jesus tem uma obra para ser feita, porque a obra dele Ele fez quando Ele exalou
o último suspiro, exalou o Espírito Santo na cruz. Quando é que obra que Jesus tem que fazer? Ele tem que fazer uma obra em cada um de nós. Imagina que Jesus tem que trabalhar em nós para ser um outro Cristo no mundo. Ô Senhor, é luta. Por quê? Porque depende de, primeiro, que eu tenho que desejar a presença de Jesus. Segundo, que eu tenho que me expor à presença dele. Como é que eu me exponho à presença dele? Comungando. Quanto mais vezes eu for à missa e receber Jesus vivo e falar com ele, não deixe essa obra inacabada e faça o que o Senhor tem que fazer. Se todos os dias eu não policiar minha vida espiritual e não arrancar as ervas daninhas que estão crescendo todos os dias, se todos os dias eu não fizer de novo com ele um acordo de amor, dizer: o Senhor é o amor da minha vida, faça o que o Senhor desejar, eu caminhei o quê? Nada. Deus não é igual a bezetacil que eu tomo uma vez por ano, por mês, é diário. Todos os dias eu tenho que me encontrar com ele, todos os dias eu tenho que ter tempo para ele, senão não tem jeito de fazer a obra em nós. Jesus fala: vocês não sabem o quanto eu sofro por uma alma que se perde. A vida espiritual não é uma brincadeira. Para me ter uma transformação real, viver uma vida pascal, eu tenho que me permitir ser trabalhado internamente. Eu tenho que de verdade desistir de viver no pecado. Eu tenho que querer viver uma vida nova. Fala: não, mas só esse pecadinho pode? Não pode. Quando Deus fala: não jure, seu sim é sim, seu não, é não jurar. É nas pequenas coisas. O que nos destrói não é coisas grandes, são pequenas, que vai virando hábito. Guarda essas coisas que eu estou falando com vocês. É preciso de verdade tomar uma decisão, porque senão é muito bonito falar: estava lindo, todo cheio, parabéns, feliz Páscoa. Que feliz Páscoa? O que você desejou mudar? Tem que ler a carta de Tiago e reler, pedir a intercessão de São Tiago, fala: me dá um jeito de controlar a minha língua, eu não quero criticar ninguém, eu não quero condenar ninguém, não é pela boca só que não, mas internamente você peca se você fizer isso? Por quê? Por que a gente peca? Porque dentro de nós, quem é que tem que reinar? Eu tenho que estar preocupado em pensar, em conversar e rezar com quem? É Jesus. É Ele que tem que morar, Ele mora em nós, eu tenho que estar voltada para Ele. Se eu começo a criticar o outro, eu coloco o outro no lugar dele. O que você tem com a vida do outro? Nada. Se você não puder rezar para ajudar o outro, não vá comentar a vida do outro. Ela não te pertence, ela é dele. Cada um vai ter que se acertar diante de Deus. Mas a gente não tem que fazer a coisa por medo de estar lá, mas é por alguém que nos amou infinitamente e nos ama infinitamente. E é como resposta desse amor infinito que eu quero também amar a Ele e a você. Mas eu não dou conta, Senhor, então só me dá a graça. O que Jesus fala para Josefa? Ele fala assim: sabe o que me atrai em você, Josefa? Tadinho. Não, Senhor, o que? A sua miséria. É isso que eu falo com ele todo dia. Já que o Senhor era atraído pela miséria da Josefa, tu já está acostumado com a miséria humana. Então a minha miséria tem que te atrair. Para que o Senhor falar: não, ela tem interesse em melhorar. A Filó quer melhorar. Que dia? Hoje. Amanhã você levanta e fala: hoje, Senhor, eu não quero ser a mesma de ontem. Hoje eu quero dar um passo a mais na minha vida espiritual. Hoje eu quero voar. Vocês cantaram isso aqui? Eu quero voar para te encontrar. Como se nós estamos presos aqui embaixo? Tanta coisa que nos prende. Quanto apego a tanta coisa. Nós temos que começar a trabalhar essas coisas. Falar: Jesus, me ajuda a viver essa vida aqui dos Colossenses, meu filho, está pesado para mim. Como é que eu vou viver isso? Me dá graça de cumprir a palavra, como os santos viveram, na radicalidade, de pegar a palavra de Deus, avaliar a nossa vida junto com a palavra de Deus e falar: Senhor, minha vida tem que ser transformada, porque eu não vivi Páscoa. Eu comi muito ovo de chocolate, mas eu não vivi a Páscoa. Gente, fé não é brincadeira. Fé não é algo superficial. Fé é o motor que te carrega, que te empurra, que te põe para frente e fala: opa, vamos transformar. Por quê? Porque eu quero o céu. Eu quero também ter um corpo ressuscitado como Jesus. Eu quero viver eternamente. Eu não quero ficar aqui pela metade, não. Eu quero ir embora. Mas esforçai-vos. Essa carta de São Paulo aos Colossenses nós temos que ler, reler, falar com ele: está bom ou não? Mas a gente tem que ter coragem de falar com ele: o que já está bom? Vocês imaginam, a palavra de Cristo habite em vós ricamente. Vocês estão lendo a palavra de Deus todos os dias?
Claro que não, né, Filó? Vamos caminhar como? Com toda sabedoria ensinai e admoestai-vos uns aos outros em ação de graças. Um tem que chamar a atenção do outro em ação de graças. Gente, tem que caminhar sim, tem que ler a palavra sim. Eu preciso me alimentar dessa palavra que se faz vida em mim. Você está desanimado, você escuta assim, está escrito na carta de Pedro: lançai sobre ele toda a vossa preocupação, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E você faz até assim: vinde a mim todos vós cansados, que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas se a gente não se alimentar dessa palavra que nos dá força no nosso caminho, na hora que a situação está difícil, como é que a gente vai caminhar? Se eu não tenho embasamento, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Deus Pai fala: a alma é incorpórea e vocês são feitos de corpo e alma. O que alimenta a alma? É somente a palavra e a Eucaristia. A palavra não se alimenta da comida. E se a alma não estiver bem nutrida, bem alimentada, ela vai se arrastar. E vocês vão ficar desanimados, desorientados, desestimulados, porque falta o que nos sustenta. Não é fácil falar tudo isso para vocês, porque a gente quer só o Deus dos milagres. A gente quer falar, gritar aleluia é tão simples, bater palma para Jesus, Ele merece tudo isso. Viver com Ele de verdade todos os dias, o nosso cotidiano. Como é que eu vivo a minha vida pascal hoje, sendo melhor do que eu fui ontem? Amando mais hoje do que eu amei ontem, tendo só atitudes de bondade, mesmo quando eu tenho vontade de matar o irmãozinho. Jesus falou: não matarás. Quando eu tenho vontade de caluniar, quando eu tenho vontade de falar mal, quando eu tenho vontade de pôr o pé na frente para ele cair, Jesus fala: não pode. Tem certeza? Tem certeza? Não pode. Então, esse trabalho de todos os dias que vai fazer com que a gente possa, a luz possa brilhar em nós. Senão, que Páscoa é essa que nós estamos celebrando? Gente, eu sou absolutamente prática na vida. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou prática. Acho que é por isso que eu fiquei tantos anos no CTI. Prática. O menino melhora ou ele morre na minha mão, que eu dou o remédio, tem que levantar ou tem que morrer, é rápido. Na vida nossa, nós temos que ser prático. Não tem nhenhenhen com Deus, não. Quer seguir? Você é livre. Então, levante e anda. Toma atitude. Fala: eu quero caminhar junto com o Senhor. O Senhor me concede a graça? Sim. O que você precisa? Disciplina. O que você precisa? Perseverança. Você consegue sozinho? Não, peça a graça. Mas para de moleza, está adiando, por quê? Filho, eu vou demorar para morrer. Você não sabe de nada. Estou falando alguma mentira? Não, não sabe de nada. A gente vive dormindo do ponto de vista espiritual. Dormindo, a gente não toma atitude real. Chega o fim do ano, já passamos a Páscoa e nós estamos do mesmo jeito que começou o ano, que virou o ano. Está errado. Qual atitude que já tomamos para benefício de quem mesmo? Da sua alma. A gente brinca, né? A gente não acredita no inferno, a gente não acredita no céu. No céu a gente acredita que é bom, no inferno a gente não acredita não, nem no purgatório. Eu adoro a pedagogia de Nossa Senhora, amo Nossa Senhora prática. Quando ela aparece em Fátima, ela não faz historinha para os meninos. Ela pega 3 crianças e fala: olha, quem sabe pode acontecer. Ela pega os 3 meninos e leva lá no inferno, fala: o inferno existe. Jacinta ficou enlouquecida, ela agarrava a Lúcia. Se vocês não leram, pode ler. Nossa Senhora não floreou, ela não contou, ela levou para que eles vissem. Isso aqui é pedagogia de mãe, né? Meu filho, vou te contar que isso mata, tá bem? Não pode perder a alma. Então veja o que existe, é real. As almas se perdem eternamente. Acorda enquanto há tempo. Extraordinário. Jacinta ficou tão impressionada que ela começou a fazer sacrifício para que as pessoas não fossem para o inferno. Só ler a história. É só ler, está lá. Falei: gente, essa pedagogia da mãe é extraordinária. Ela não contou, quem sabe pode existir um lugar. Não, ela levou lá. Filó, mas eles eram crianças, 8 anos, 6 anos, 10 anos. Vão ficar traumatizados? Ficaram? Não, estão no céu. Então é assim, nós temos que parar de brincar, temos que ser prático. O que eu preciso para chegar no céu? Cumpra a carta de São Paulo aos Colossenses, cumpra a carta de Tiago, que é a língua.
A língua mata, a língua põe incêndio na floresta. Mas eu tenho que querer, falar: Jesus, só guarda minha língua, você me ajuda. E a hora que você for tentado a falar de alguém, morde na sua língua. Eu preferi você morrer, perder um pedaço da língua, mas não fale, entendeu? Pensa assim: eu quero o céu. Por isso que o reino dos céus é para os violentos. O que é isso? Por que Jesus falou isso? Jesus queria guerra? De onde é essa guerra? Essa guerra é comigo mesma. Sou eu que tenho que arrumar uma guerra comigo. Eu tenho que sair do meu comodismo e falar: eu tenho que fazer uma caminhada espiritual, ponto. O que eu preciso disso? Preciso de disciplina, eu preciso de perseverança, e eu preciso da graça de Deus para me conceder tudo isso, senão eu não consigo. Fala: Senhor, o Senhor me dá a graça de rezar o terço? Ele vai conceder. O Senhor me dá a graça da missa diária? Ele vai conceder. O Senhor me dá a graça da confissão mensal? Isso, por quê? Porque eu quero chegar no céu. Mas se eu não tiver esse esforço, vou chegar? Não. Eu vou conseguir ver que na minha vida tem um monte de coisa errada que eu preciso melhorar? Não. Eu quero o mesmo corpo que Jesus tem. Eu quero um corpo que não precisa sofrer a ação do tempo. Eu quero viver eternamente? Quero rever todos que eu amo? Quero encontrar com vocês todos? Quero de verdade encher o céu. Eu quero de verdade que Jesus fala: lá é tudo calminho, porque lá não tem barulho, não tem confusão. Lá é diferente, as pessoas se amam, porque lá a regra é amar. Então nós temos que treinar aqui. Temos que treinar. Tem que olhar para o outro e falar: não, tem que ter alguma coisa de bom no outro, né? Porque Jesus morreu também por ele. Pensem numa coisa tão extraordinária. Por causa dele ser Deus, quando ele foi partir o pão no cenáculo, e quando ele carregou a cruz, ele me viu e ele te viu. Viu cada um de nós. Viu tudo que a gente ia pecar. Viu quantas vezes íamos adorá-lo. Viu tudo que a gente ia fazer por ele. Viu quantas vezes a gente ia desistir. Ele nos viu. Isso é uma coisa louca. Nós temos que entender que tem um Deus que nos ama como ninguém. Que nós temos que ter, por viver isso, ter a coragem de viver a Páscoa, internamente e externamente. Viver do cotidiano a Páscoa. É que nós vamos poder contar para as pessoas que Jesus não é uma ideia do passado. Ele não é um fato, um homem que viveu lá atrás. Não é uma ideia, mas ele é uma pessoa que está viva. Ele está vivo. E que porque ele está vivo, com ele, por ele e nele, nós podemos mostrar ao mundo que o mundo pode ser melhor, que o amor vai vencer. Eu posso fazer isso por causa dele em mim. É por causa dele, somente por ele. Mas se a gente não viver isso em nós, nós vamos ser que fermento no mundo? Que momento vamos ser luz para alguém? Que a nossa missão passou pela Páscoa. Se você está triste, eu tenho que te levar alegria. Se você está deprimido, eu tenho que te ajudar a sair da cama. Se você está morto, eu tenho que te dar a vida, porque às vezes a morte é só pelo pecado. Eu tenho que trazer esperança para alguém que não tem. Senão nós vivemos o que na Páscoa? Nada. Tem que trazer uma mudança na nossa vida. Tem que ter uma alegria em nós que fala: ele venceu e vencerá. Qual o problema temos depois que ele venceu a morte por nós, que é o nosso maior inimigo? Então a morte não tem a última palavra. Você tem que ter autoridade para dizer isso com alguém que está destruído diante da morte, alguém que ama. Fala: levanta e anda, anda e chora, vai andando, porque um dia vamos estar juntos. Mas se você não tiver experimentado isso, você vai convencer quem? Nem você mesmo. Caminhar com Jesus é uma das coisas mais extraordinárias que pode existir, mas você tem que querer. Ele vai te transformar, não tenha dúvida, da água para o vinho. Agora ele fez com Zaqueu: Zaqueu, desce, que eu vou para sua casa hoje. Quem dera ele fosse para a casa de cada um de nós hoje. Não é a sua casa, é dentro de você. E te virasse do avesso e falasse: quer ser mudada? Eu te mudo. Quer que eu mostre para você aquilo que não está de acordo com a minha vida? Com aquilo que você acabou de professar? O que não está de acordo com a Eucaristia que você acabou de receber? Como é que você me recebe na situação de pecado que você está? Com que consciência a gente entra numa fila de Eucaristia? Então é preciso pensar nisso. É preciso de verdade viver uma vida pascal. Vida pascal é uma vida de conversão diária, porque não tem mágica, não se estala dedo, não deito pagã, acordo cristão, não deito mais ou menos na fé e acordo a uma pessoa altamente de fé e convertida. O trabalho é todos os dias. Filó, não rezei hoje que eu estou cansada. Quem perdeu?
Você. Ok? Então, é isso, né? Isso é prático, é o que a gente precisa, aquilo que ele fala. Você que está dormindo, desperta, acorda, porque a vida espiritual é a coisa mais real que existe. Nós temos que nos trabalhar na nossa conversão diária, ter a coragem de olhar a nossa vida e falar: põe luz aqui para mim, Jesus, e mostra se esse caminho está bom. O Senhor que já me viu tanto, o Senhor me viu lá no útero da minha mãe, olha meu caminho, vê se ele está bom. Se ele não estiver bom, me tira. Essa amizade está boa no meu caminho, esse casamento vai ser bom para mim, ficar noivo vai ser bom ou não, vou casar ou não, compro bicicleta ou não, tudo pergunta para ele. Nós vamos ter chance de errar menos. Então, coragem. Viver a Páscoa, por isso que o reino de Deus vem à força, é uma guerra, porque ele tem que vencer o nosso eu, o nosso egoísmo, tem que começar a ser trabalhado em nós. É uma nova consciência, um novo despertar. Mas que bom que Deus ressuscitou, e é possível essa esperança de sermos transformados, porque é tudo que Ele deseja. O que Ele espera que a gente queira. Então que Deus, que por intercessão de Nossa Senhora, que é nossa mãe, que ela nos dê a graça da gente desejar Deus. Guardem isso. O cristianismo e a oração é a religião do desejo. Deus nos deseja. É preciso que eu deseje Deus. Eu quero desejar estar com Ele. Eu quero desejar conhecer o meu Pai. Eu quero desejar ver todo mundo que já foi antes de mim. Eu quero ver muita gente. Eu quero desejar uma relação íntima com Deus, ser mais íntimo dele do que de mim mesmo. Isso é a religião do nosso cristianismo, é a religião do desejo. Vamos pedir a Nossa Senhora que desperte em nós o desejo de amar e servir a Jesus, de ter um coração semelhante ao dela, somente para amá-lo e servi-lo. Que ela, por intercessão dela, né, nos conceda as graças que a gente precisa, porque a gente cumpra na nossa vida a carta de São Paulo aos Colossenses, a carta de Tiago e cada palavra que o Senhor proferiu, para que a gente possa um dia, junto com ela, estar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Você pode ficar de pé?